Muito bom dia, graça e paz. Quem vos fala é o pastor Natanael. Nós estamos iniciando a nossa escola dominical nesta manhã de domingo tão abençoado que Deus está nos concedendo. Quero desde já agradecer você, nossos amigos, simpatizantes internautas, você, meu amado irmão, minha amada irmã, que está se conectando agora nas vias de comunicação. E desde já eu quero pedir você também que se inscreva nos nossos canais. Coloque seu celular aí nos QR Codes que está aparecendo na tela do seu monitor, se inscreva, né? E dê o seu like, aperte esse botãozinho vermelho aí, dê o seu like para nós, para saber como a live está chegando até você, questão do visual, do áudio, né? Para ver se está chegando tudo bem aí com você, amém? Esta é uma manhã de domingo em que o Senhor nos instrui na sua palavra para podermos crescer no conhecimento desta palavra e sermos bênção nessa nação e bênção para todos os habitantes da terra, né? Como manhã de domingo, já primeiro domingo do mês de setembro, né? Mês de setembro que a gente tem tantas comemorações, tantas datas festivas no mês de setembro, e uma delas que eu acho muito importante, interessante, é o mês de setembro, é o mês que no Brasil a gente estabeleceu para combater o suicídio, né? O mês de combater o suicídio. Então, quero falar alguma coisa nesse sentido e estudarmos um pouco a palavra de Deus a esse respeito. Que a palavra de Deus diz, alguns exemplos, alguns acontecimentos sobre o suicídio que aconteceram na Bíblia. Eu quero falar com você. Eu creio que nós vamos ter um momento especial e que você pegue a sua Bíblia aí agora, coloque pertinho de você. Já nós vamos estar lendo textos da palavra de Deus e fazendo esse estudo nesta manhã, onde será muito edificante para as nossas vidas. Mas desde já eu quero fazer uma oração, agradecer a Deus pelo dia, pela sua vida, sua casa, sua família, e isso independente da sua religião. Eu quero apresentar você e nós, a presença do Todo-Poderoso nosso Deus. Amém? Então feche seus olhos, eu quero orar a Deus e por minha vida e por sua vida. Senhor Deus, muito obrigado por esta manhã de domingo, esse dia que o Senhor fez para o louvor da Tua glória. Eu estou clamando a Ti por mim, pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que juntos nós, conectados e unificados pela Tua palavra e pela fé, nós gostaríamos que o Senhor revelasse os Teus segredos nesta manhã para cada um de nós, para que possamos ser não só conhecedores, mas praticantes da Tua palavra, das ordenanças, dos mandamentos do Senhor, para que tudo nos vá bem nessa terra. Pai, que o Senhor nos torne bênção para essa nação, que sejamos bênçãos de Deus para esta nação. Pai querido, Deus da glória, ministra na vida deste homem, desta mulher, nesta casa, neste lar, onde a Tua palavra está adentrando nesta manhã, para que seja uma casa abençoada, visitada pelo poder da Tua palavra através do Espírito Santo. Este homem, esta mulher, receba a visitação do Teu Espírito Santo e que a Tua palavra seja eficaz na vida deles e verdadeira e real na vida de cada um de nós. Pai, que o Senhor abençoe este homem, essa mulher, esse jovem, esse adolescente, essa criança, este ancião, cada classe, cada nível, cada pessoa, onde quer que esteja, que o Senhor os alcance com o Teu amor, com a Tua maravilhosa graça. Eu peço que nesta manhã o Espírito do conhecimento venha sobre nós, na revelação do Senhor, para que seja uma manhã de crescimento espiritual dentro da Tua palavra. Essa é a oração que eu faço, te agradecendo pela noite de descanso que tivemos e pedindo ao Senhor que esse seja um dia, verdadeiramente o dia do Senhor, o dia de júbilo, o dia de louvor, o dia de adoração, o dia da Sua glorificação em nossas vidas. Eu estou orando, te agradecendo por esse tempo e por esta manhã em que o Senhor nos levanta, nos desperta para vivermos esse dia de acordo com a Tua vontade. Esta é a oração que eu faço em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Olha, meu amado e minha amada, eu gostaria de ler alguns versículos com você na palavra de Deus nesta manhã. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesse estudo que eu vou ministrar, para que você possa entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? O livro que nós vamos ler é 1 Samuel, capítulo 31. O livro de 1 Samuel,
né? Capítulo 31, nós vamos ler do versículo 1 ao 6. 1 ao 6. Nós vamos ler 3 versículos, depois nós vamos ler mais 3 versículos. Tá? Nós vamos ler de 1 ao 3 e depois do 4 ao 6. 1 Samuel, capítulo 31, versículo 1 ao 3, primeiramente nós vamos ler. Amém? Você já encontrou aí na sua casa, na sua Bíblia? Diz assim, 1 Samuel 31, versículo 1. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele muito os temeu. Aqui termina o versículo 3. Nós entendemos nesse pequeno texto que nós lemos que a vontade de Deus é que nesta batalha entre Israel e os filisteus, a vontade de Deus é que os filisteus, eles vençam essa batalha e Saul e seus filhos pereçam. Até aqui deu para entender isso, que a vontade de Deus que nesta batalha os filisteus vençam o seu povo Israel e Saul e os filhos dele pereçam. Né? Versículo 4 ao 6. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, porque porventura não venham esses incircuncisos e me traspasse, né? Me traspasse e escarneçam de mim. Porém, o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então, Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Morreu, pois, Saul e seus 3 filhos e o seu escudeiro, e também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. Amém? Até aqui o versículo 6. O título do nosso estudo nessa manhã é o desejo de morte de Saul. Desejo de morte de Saul. Suicídio ou eutanásia. Desejo de morte de Saul era suicídio ou eutanásia. É o que nós vamos estudar nesta manhã. E nós lemos esse último texto aqui, quando o Saul fez um pedido ao seu escudeiro, né, para que ele pudesse traspassar ele com a sua espada, ou seja, matá-lo, assassiná-lo. E ele não o quis. Nós vemos aqui que o pedido de Saul, na verdade, é uma exigência, porque Saul aqui, ele não era apenas um homem, ele era o rei Saul, né? Então nós vemos que o pedido dele, na verdade, era uma exigência. Então ele ordena, ele não pede, ele ordena o seu escudeiro que desembanhe a sua espada e o atravesse com ela. Talvez esse não seja assim um pedido tão incomum, né? Tanto naquela época quanto agora. No capítulo 9 do livro de Juízes, em outro texto, né? No livro de Juízes, Abimeleque, ele faz o mesmo pedido que Saul fez aqui. Abimeleque faz o mesmo pedido no capítulo 9 do livro de Juízes. Abimeleque, ele é um dos muitos filhos de Gideão, embora sua mãe fosse uma concubina, e ele convence os seus parentes em Siquém a torná-lo seu líder. E depois de concluir e realizar tudo isso, ele mata seus 70 irmãos, ele mata seus 70 irmãos sobre uma pedra. O relacionamento
entre os líderes de Siquém e Abimeleque fica hostil, o que acaba em conflito. Então Abimeleque ele derrota os homens de Siquém e encurrala os líderes na torre da cidade, manteve-os encurralados ali. E então ele está prestes a incendiar esta cidade, quando a história conta que quando uma mulher joga uma pedra de moinho de cima da torre e o golpeia na cabeça de Abimeleque. E ele é mortalmente ferido e ele sabe que está morrendo. Para evitar o estigma de ter sido morto por uma mulher, que não seria muito bom, né, para ele diante da sociedade, então ele ordena o seu escudeiro que desembanhe a sua espada e o mate, que o assassine ele também, como o escudeiro de Saul, da mesma forma. O jovem faz o serviço para Abimeleque e ele morre. O jovem o mata e ele morre. Isso que eu li tudo aqui, quando o jovem faz esse serviço, faz o que Abimeleque ordena e manda, isso não é um precedente para cometer suicídio. Isso não é um precedente até para os dias de hoje. Nós sabemos, pelas palavras de uma amalequita, interessante, esses dois paralelos, esses dois textos que eu li de Saul, de Abimeleque, para você entender os pedidos, os escudeiros, as pessoas que estavam morrendo, tanto Abimeleque como Saul, atingido um pela pedra, outro pelas flechas, né, do inimigo. Nós sabemos aqui, pelas palavras de uma amalequita, que Saul não consegue terminar um serviço. Ele deu ordem para o seu escudeiro e o seu escudeiro não o quis matar, não quis cumprir com o pedido de Saul. E então a Bíblia diz que Saul se joga sobre a sua própria espada, né? Talvez no nosso contexto for se suicidando. E o jovem, o escudeiro, quando viu Saul ali morto, ele também se joga sobre a sua espada e morre, né? Então nós sabemos pela palavra de uma amalequita que Saul não conseguiu terminar o serviço. Este jovem encontra Saul apoiado sobre uma lança. Lá em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 6, nos fala isso, que Saul, ele tenta se matar e simplesmente ele não consegue fazer o serviço dele. O escudeiro não quis matar, então ele tenta se suicidar e ele tenta, mas ele não consegue se suicidar, fazer esse serviço direito. Por quê? Que Saul nem conseguiu se suicidar. Por que ele não conseguiu? Se Deus não permitiu que Saul tirasse a vida de Davi, seu ungido, tampouco Deus permitirá que ele tire a sua própria vida. Pois ele também, Saul, ele era o seu ungido. Por mais que Deus não quisesse como rei, mas quando ele foi um coroado rei, foi ungido, e passou a ser ungido de Deus. Aquilo que o seu escudeiro não fez a Saul, ele faz a si mesmo. O escudeiro não matou Saul, Saul tentou fazer com ele mesmo. Então o escudeiro morre, deixando Saul sozinho. Ele não conseguiu matar Saul e ele mesmo se suicidou, o escudeiro. Então ele morre, deixando Saul sozinho, pelo menos por alguns instantes, né? O autor, até aqui do texto, ele deixa nós pensarmos que Saul deu fim a si mesmo, né? Seguido por seu escudeiro. Dá-nos a entender que Saul morreu, se suicidou, e o escudeiro também. Então, de repente, no capítulo 1 de 2 Samuel, capítulo 1 de 2 Samuel, no versículo 6, nós descobrimos que ele não estava realmente morto. Saul não estava realmente morto. A Bíblia diz que um jovem amalequita vai até Davi com a coroa e o bracelete de Saul
E é a história de como, afinal, ele morre. E ele vai a Ziclac, esse jovem, informar a Davi sobre a derrota de Israel para os filisteus e lhe diz que havia escapado do arraial israelita. Ele, esse jovem. E ele diz que encontrou Saul por acaso e que o rei estava apoiado sobre a sua espada, próximo da morte. Ele não estava morto, estava próximo da morte, ainda com vida. Saul lhe pediu que se aproximasse e o matasse. E esse jovem sentiu-se obrigado a fazê-lo, né? Então ele vai a Davi achando que poderia ser recompensado. E com toda certeza, Davi ficará encantado ao ouvir que o seu inimigo está morto. Esse era o pensamento dele. E este é o segundo erro do dia desse jovem, que ambos lhe custam a própria vida, né? Segundo Samuel, versículo 1 e 6, diz que esse jovem encontra Saul apoiado sobre a sua lança. Veja bem que não é o escudeiro de Saul, é um outro jovem, para nós entendermos o que acontece. É um outro jovem que aparece no texto. Não é mais o escudeiro, é uma amalequita. É uma amalequita, não é o escudeiro de Saul. Muito bem, até aqui, meu amado e minha amada, nós conseguimos ver o seguinte, que Saul não consegue o que ele quer. O que Saul queria? Ele queria que seu escudeiro tirasse a sua vida para ele não morresse pelas mãos de um filisteu. E o seu escudeiro não atende o seu duplo desejo. Qual era o desejo dele? De não ser morto por um incircunciso e que ninguém escarnecesse dele, talvez como os filisteus fizeram com Sansão, escarnecendo, né? Então, o pedido de Saul não é concedido. O pedido que ele fosse assassinado não é concedido. Primeiro, ele é morto por um incircunciso. Ele foi morto por um amalequita, né? E ele não é morto por sua própria espada, né? Nem pela espada do seu escudeiro, que estava com ele no carro. Foram as flechas dos filisteus que levaram a sua vida a ser drenada, o sangue da sua vida a ser drenada através das flechas, e a espada de uma amalequita que o matou, que está lá em 2 Samuel 1, o versículo 9 e 10, que mata ele. Então Saul realmente é morto por mãos incircuncisas. O pedido dele não foi atendido. É exatamente, por que não foi atendido? Porque é exatamente como Deus queria que fosse e como Deus disse que seria, que iria acontecer. Lá em 1 Samuel 28, o versículo 17, 18, 19, diz assim, porque o Senhor, 1 Samuel 28, versículo 17 ao 19, porque o Senhor fez para contigo como por meu intermédio, e ele te dissera, tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvir a voz do Senhor e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Era cumprimento da vontade de Deus. Por mais que Saul tentasse, ele não conseguiria, porque era da vontade de Deus e não de Saul. E Saul tentava fazer o contrário, mas não adiantou. A vontade de Deus prevaleceu. Ele tentou se suicidar, tentou ser assassinado, não foi possível. O que Deus falou foi o que se cumpriu. Muito bem, resumindo tudo o que eu disse para você, meu amado e minha amada, nesta manhã, nós podemos ver
algumas lições que esse texto que nós acabamos de ler reserva para nós, né? E você pode ler o restante dos versículos todos ali na Bíblia depois. Nós podemos ver que esse texto ele reserva algumas lições para nós, como reservou para os inimigos, para os antigos israelitas, né? Primeira coisa que eu quero falar aqui, devemos aprender com a morte de Saul, que é o foco principal aqui da nossa passagem, né? Aprender com a morte de Saul, para os dias de hoje, para esse mês de setembro, de combate ao suicídio. Saul morreu tal como Deus disse que ele morreria, e não como ele queria morrer. Sua morte foi exatamente no tempo previsto por Deus. Ele morre da maneira que Deus disse que seria, né? E ele morre na mão dos filisteus e de uma amalequita, né? Saul morre de maneira totalmente coerente com a maneira com que ele viveu, né? Mesmo no fim da sua vida, ele não morre como um homem de coragem. Não, ele não morreu como um homem de coragem, né? Ele não quer sofrer. Nós vemos aqui que ele não quer sofrer. Ele pede que os outros tirem a sua vida, até mesmo ele tenta tirar a vida dele. Ele não quer sofrer. Ele prefere que as pessoas tirem a sua vida, ou se as pessoas não conseguiram, como o escudeiro não quis por temor, então ele mesmo tenta tirar a vida dele. E assim, a sua morte ocorreu exatamente como Deus dissera, né? Se você ainda não confia em Cristo, em Jesus Cristo para a sua salvação, eu quero dizer para você que Deus nessa manhã está lhe dando, neste momento, oportunidade para o arrependimento. Você se arrependa. Você pode, como Saul, escolher usar esse tempo para aumentar os seus pecados. Você pode escolher como Saul, mas esteja certo de uma coisa, que os seus pecados o encontrarão, os seus pecados vão te encontrar, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, se você se arrepender, reconhecendo o seu pecado e confiando em Jesus Cristo para a salvação, você terá a vida eterna. Olha, meu amado, tenha certeza, minha amada, de que as promessas de Deus, tanto de juízo quanto para a salvação, são certas. Saul, ele nos relembra essas verdades. Saul traz essas verdades para as nossas vidas. Talvez para você que já pensou em suicídio, que está pensando em suicídio, já passou pela tua cabeça, né? Então, que Saul está nos relembrando dessa verdade, que as promessas de Deus, tanto de juízo quanto de salvação, elas são certas nas nossas vidas, que prevalece a vontade de Deus. E estas passagens que nós acabamos de ler, e esta em especial, ela enfoca diretamente um problema em evidência nos nossos dias e época que nós estamos vivendo, nos dias e época. Então, deixe-me mencionar aqui apenas um nome para você e o assunto vai ficar claro. Eu quero falar, o assunto é o suicídio assistido. O que é um suicídio assistido? Nas cortes e órgãos legislativos da América, Canadá e outras partes do mundo, os homens estão debatendo essa questão do suicídio assistido. Seria muito útil à nossa reflexão, ao nosso estudo nesta manhã, se fôssemos claros aqui na definição do que é o suicídio assistido. E eu encontrei essa definição na internet, fazendo uma pequena busca, uma pequena pesquisa, né? Suicídio assistido é o ato de uma pessoa se matar intencionalmente com a assistência de outra pessoa que lhe forneça os meios ou o conhecimento para tal ou ambos. Deu para você entender? Esse é o suicídio assistido. O suicídio assistido
não é o mesmo que a eutanásia, como eu coloquei no título desse estudo, né? O suicídio assistido não é o mesmo que a eutanásia, não é. A eutanásia é tirar a vida de outra pessoa sem que ela peça ou consinta com isso, né? O suicídio assistido, ele é iniciado e solicitado por alguém que deseja morrer. Esse é o suicídio assistido. Suicídio assistido não é permitir que a morte siga o seu curso natural, recusando medidas especiais. O suicídio assistido é causar a morte de outra pessoa tomando medidas especiais, né? E então, Saul, ele pede o suicídio assistido, ou seja, por uma outra pessoa que o ajude a morrer, E o nosso texto deixa claro que ele, Saul, está errado, né? Ele está errado porque está tentando minimizar o sofrimento causado pelo julgamento divino, um julgamento que Deus já tinha premeditado para ele, porque haveria de acontecer por causa de pecado, de rebeldia. Então ele está errado porque ele estava tentando minimizar um sofrimento causado pelo julgamento divino, julgamento de Deus. E ele estava errado porque ele estava tentando alterar os meios do julgamento divino, da correção, do julgamento de Deus. E ele quer morrer de maneira diferente daquela maneira que foi predita por Deus, que Deus escreveu e pela palavra de Deus foi declarada. Ele está errado porque ele está tentando matar o ungido do Senhor, que era ele. Ele era o ungido de Deus e estava tentando matar o ungido do Senhor, que era ele mesmo. Ele não poderia fazer isso. Então, tal como era errado para fazer outro mal ao rei, como Davi ou o jovem Amalequita, também é errado para o próprio rei. Né? Se era errado para qualquer um, como para Davi foi, e Davi mesmo não quis tocar no ungido, então, quando para o jovem Amalequita, também era errado para o próprio rei. Nem Davi poderia tirar a vida dele, nem o Amalequita, e nem o próprio rei. E do mesmo modo, é errado para o escudeiro ou para o jovem Amalequita. O Amalequita não poderia ter tirado a vida do ungido. Nem Davi tentou, nem o escudeiro tentou, e o jovem Amalequita não poderia. E o rei também não poderia. Mas o Amalequita fez, pastor. Ele tirou, sim, mas o Amalequita pagou por seu pecado com a própria vida. Porque ele tirou a vida do ungido, ele pagou com a sua própria vida. Davi então mandou matar o Amalequita, que chegou achando que iria ter recompensa de ter matado o inimigo de Israel, de Davi, que era Saul. O nosso texto, ele não sanciona aqui o suicídio assistido. Ele não aprova o suicídio assistido. Tanto em Juízes 9, quanto aqui, quanto o texto de Abimeleque, tanto de Abimeleque como de Saul, essa não é a maneira de lidar com o sofrimento. Mesmo que nos dois casos a morte seja iminente, porque Saul se lançou sobre a sua espada e ele estava encostado na espada, mas ele ainda tinha vida, ele ainda não estava morto. Aquele Abimeleque, quando subiu as muralhas, aquela mulher lançou uma pedra que bateu na cabeça daquela pedra de moinho, quase que esmagou a cabeça de Abimeleque. Ele já estava morto, mas ele não estava morto ainda, né? A gente vê que nos dois casos a morte era iminente, mas eles ainda não tinham morrido, estavam vivos, né? É importante nós reconhecer que a hipocrisia de Saul, ela é evidente nas duas vezes em que ele pede para ser morto. Primeiro ao escudeiro, ele pediu para ser morto, né? E depois ao Amalequita. Nós podemos vê-las aqui, esses dois pedidos do rei Saul evidente nos dois textos. Em 1 Samuel, capítulo 31, versículo 4, que nós lemos. Então disse Saul ao seu escudeiro:
arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha esse incircunciso e me traspassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 9, diz assim: então me disse, arremete sobre mim, Saul falando com Amalequita, arremete sobre mim e mata-me, pois me sinto vencido de cãibra, mas o tino se acha ainda em mim. Tino, vida, ainda se acha em mim. Ele pedindo a Amalequita para fazer isso com ele. Os dois pedidos dele para morrer. Nós vemos aqui a hipocrisia de Saul pedindo para tirar a própria vida dele. Ele pedindo para que pudesse tirar a sua vida. Nós podemos entender o seguinte, meu amado e minha amada. O segundo pedido de Saul revela a hipocrisia do primeiro pedido. O primeiro é feito ao escudeiro, que com toda certeza é israelita, pois estava junto com Saul no carro, né? E ele não quer ser morto por um incircunciso, segundo o próprio Saul. No entanto, ele pede aqui a um amalequita, um gentil incircunciso, que o mate, né? A verdadeira razão para Saul querer ser aqui assistido em seu suicídio é dada no segundo pedido, que ele não quer sofrer. Ele não quer sofrer. Ele quer morrer para pôr fim à dor dele, para acabar com o seu sofrimento. Ele está mais interessado em evitar o sofrimento do que em obedecer a Deus, que é de não fazer mal ao seu ungido, ele mesmo. E Saul estava disposto a matar a Davi por causa da dor que Davi causava a ele. Nós conhecemos o texto. Agora, Saul está disposto a se matar por causa da dor que ele está sofrendo. É aquela pessoa que, quando sente dor, quer que alguém o mate ou quer se matar devido ao sofrimento da dor. E a dor em várias áreas, em vários sentidos. Muito bem, meus amados. Até aqui deu para você entender o que nós estamos falando, um pouquinho desses relatos aqui bíblicos. Para os cristãos, pergunto para você e falo contigo. Para os cristãos hoje, é errado cometer suicídio, quer assistido ou não. É errado. Para os cristãos, é errado ajudar alguém a se suicidar. É errado. Não devemos, nem eu nem você. Quando homens e mulheres chegam ao ponto de preferir morrer do que viver, nós precisamos esforçar, eu e você, para mostrar Cristo Jesus para eles, para a vida eterna deles. Quando os cristãos chegam ao ponto de onde a morte parece próxima e onde a dor é intensa, então nós devemos, eu e você, ansiar por estar com Cristo, mas não por nossas próprias mãos, tirando a nossa própria vida. Não é assim que Deus abençoa. Não precisamos permitir que a tecnologia médica prolongue a dor e o processo da morte, né? Não precisamos permitir, mas também não devemos procurar por fim a vida que Deus dá, né? E que só Ele pode tirar, só Ele pode tirar, né? Como ele diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 21. Eu tenho, eu a dou e eu a recolho, né? Todas as vezes que os homens da Bíblia, eles desejaram morrer, você pode ver na Bíblia, todas as vezes que eles desejaram morrer, os homens da Bíblia desejaram morrer, isso não é elogiado. Nunca foi elogiado e nunca será. É claramente visto como falta de fé. Sempre foi visto como falta de fé quando eles estavam desejando a morte, né? Era um momento difícil na vida deles, mas nunca foi elogiado. O pecado de Saul
foi o de tentar escapar da situação, da dor que ele mesmo criou e que Deus decretou como disciplina para a vida dele. Saul, então, ele quer evitar a dor de maneira pecaminosa, evitar a dor que ele mesmo causou de maneira pecaminosa, e que muitos de nós também procuramos evitar a dor dessa forma. Muitas pessoas procuram evitar se suicidando também. Alguns procuram evitar a dor de forma espiritual. Paulo, o apóstolo Paulo, ele crê e pratica a cura sobrenatural. Ele pede a Deus que remova o seu espinho da carne, mas seu pedido é o quê? Negado. Por quê? Porque Deus tinha um propósito sublime para o sofrimento de Paulo. Deus tem um propósito em todas as coisas, né? Ele tem um propósito em todas essas coisas. E a manifestação, qual era o propósito que Deus tinha para Paulo? A manifestação do seu poder, da sua graça, na vida, através da vida de Paulo. Então surge a pergunta, por que alguns cristãos, por que alguns crentes ou cristãos não podem aceitar que Deus não acalme a dor e não remova o sofrimento? Por que eles não podem aceitar isso? Porque buscamos espiritualizar o nosso pecado, agindo e resistindo ao sofrimento como um ato de fé. Né? Agindo e resistindo ao sofrimento como um ato de fé. Meu amado e minha amada, vamos procurar não fugir daquilo que Deus nos dá para enfrentar. Talvez a gente não tenha força, mas é Deus quem nos fortalece. Talvez a gente diz, eu estou sozinho. Não, a gente não está sozinho, Deus está conosco. Mas por que Deus permitiu isso? Eu não vou aguentar. Você vai. A palavra de Deus diz que nenhuma luta, nenhuma tribulação vem a nós, que Deus sabe que a gente não vai conseguir passar por ela, superar ela. Diz assim Tiago. Toda luta nossa que vem, Deus sabe o teor dessa luta e até quando nós podemos resistir. Deus nos conhece. Deus sabe que a gente pode resistir. Então, meu amado, muitas das vezes estamos procurando meios de fugir da dor, de tudo aquilo que a gente mesmo planta e a gente não quer colher. E a gente procura de forma, até como um ato de fé, justificar. E muitas das vezes é o suicídio. E há outros meios de fuga, né, que são muito comuns nos dias de hoje, mesmo entre os cristãos. Alguns tentam fugir do sofrimento emocional divorciando-se ou separando-se, né? Outros, desejando manter as aparências de um casamento, né, simplesmente colocam um muro entre eles e o seu companheiro, e talvez até sobre a sua família, para evitar o sofrimento. Quantas pessoas querem evitar o sofrimento? E muitas delas levam esse evitar do sofrimento, levando ao suicídio, imaginando que o suicídio evita o sofrimento, né? Evita o sofrimento. Muitas das vezes isso tem acontecido. Eu quero lembrar que essa forma de fuga, né, da dor, do sofrimento, que isso é apenas uma outra forma de suicídio. Outras formas de suicídio podem ser quando a pessoa foge relações sexuais ilícitas, fogem do normal, do sagrado, do santo, para relações sexuais ilícitas, né? Fogem para as drogas, para o álcool e outras formas de vícios. São aí, na realidade, tentativas ímpias e não bíblicas de fugir do sofrimento. São várias fugas, escape do sofrimento, né? Seja aí o entusiasmo passageiro e o prazer de uma experiência sexual ilícita, ou o êxtase das drogas e do álcool, tudo é uma fuga momentânea. Tudo é uma fuga momentânea. Isso são formas de suicídio. São formas de suicídio. Não é apenas o suicídio físico mesmo, da morte do corpo, mas suicídio da morte da alma. A Bíblia diz que estas coisas são realmente desastrosas.
pois levam a um passo de morte, né? Então eu pergunto-me que algumas pessoas chamam de facilitador, é uma forma de facilitar as coisas, né? Chama facilitador. Então não seria a mesma coisa que Saul queria de seu escudeiro, e o que o amalequita viria a ser? Alguém que auxilia no suicídio, um facilitador para aliviar o sofrimento da dor dessas pessoas? Não seria alguém que auxilia no suicídio? Olha, meu amado, ver um irmão em pecado e não agir de forma que ele o deixe o pecado é ajudá-lo em sua busca para a morte. Quando você não o auxilia, você está ajudando ele a buscar a sua morte. Vamos pensar seriamente, eu e você, meu amado e minha amada, se nós estamos facilitando o pecado e a morte dos outros, ou se estamos incentivando-os a buscar o caminho da vida, que é Cristo Jesus. O que nós estamos fazendo? Pensa comigo aqui agora. Eu chamo para refletir nesta manhã. Será que nós não estamos auxiliando alguém a se suicidar? Espiritualmente morrer? Será que nós não estamos facilitando o pecado e a morte dessas pessoas? Ou será que nós estamos incentivando a buscar o caminho da vida, que é Cristo Jesus? Meu amado e minha amada, eu caminho para concluir o estudo, já chegando, trazendo todo esse texto, esse contexto para as nossas vidas hoje, aqui, para diante da nossa realidade. Finalmente eu vejo um Saul, em Saul aqui, eu vejo aqui em Saul um contraste gritante, né, com a pessoa e a obra de Jesus Cristo. O pecado de Saul e o seu desejo de morrer é egoísta e egocêntrico. Seu pecado causa não apenas a sua própria morte, mas também a morte dos seus filhos e de muitos israelitas, e o sofrimento de muitas pessoas. Sua liderança não é uma bênção, mas é uma maldição para Israel. Então, meu amado, diferente da morte de Jesus Cristo, né, nosso Senhor, que não tinha o desejo de morrer, Jesus não tinha desejo de morrer, humanamente falando, né? Humanamente falando, Jesus então não foi um suicida. A Bíblia diz que ele orou no jardim de Getsêmani para que o cálice fosse retirado dele, o cálice de morte fosse retirado dele, né? Em Mateus 26:39, você conhece o texto. E a Bíblia diz que ele morreu em obediência à vontade do Pai. Ele morreu em obediência e não em desobediência. Ele morreu em obediência à vontade do Pai. Ele não morreu para se livrar do sofrimento. Preste atenção no que eu estou falando aqui. Ele morreu em obediência e não em desobediência. O contrário de Saul. Saul morreu em desobediência e não em obediência. Jesus morreu em obediência à vontade do Pai e não em desobediência. Jesus, ele não morreu para se livrar do sofrimento. Ele não morreu para se livrar do sofrimento, porque ele sofreu muito nessa terra. E ele não morreu para se livrar do sofrimento. Ele morreu para suportar todo o sofrimento. Amém? Jesus morreu para suportar todo o sofrimento. Ele não morreu para ficar livre do sofrimento. Ele morreu para suportar todo o sofrimento. Sofrimento esse que estava reservado para nós, para mim e para você, por causa dos nossos pecados. Como está escrito em Isaías 53. Ele levou sobre si os nossos pecados. Então foi por isso que você vai entender lá naquele texto da crucificação de Jesus, por isso que você vai entender que foi por isso que ele não quis beber o vinho com fel. Ele não quis beber. Ele não queria tomar nenhum medicamento que entorpecesse a dor
que ele devia suportar em nosso lugar. Quando colocaram na esponja, aquele vinagre deu para ele. Aquele vinagre era algo que estaria entorpecendo, anestesiando a dor dele. E ele não o quis beber. Ele quis padecer, ele quis sofrer, ele quis suportar a dor em nosso lugar. Ele não quis alívio. Ele não quis alívio. Ele quis cumprir o propósito de Deus. Ele não quis beber vinho com fel. Ele precisava suportar o nosso sofrimento. Sua morte, a morte de Jesus, não é um trágico fracasso da sua parte, que tentamos esquecer como um suicídio, as pessoas procuram esquecer. Mas a morte de Jesus foi um magnífico sacrifício por nós, o qual nós celebramos em cada Santa Ceia. Esse sacrifício magnífico de Jesus fez por nós. A morte de Jesus não foi egoísta como foi a morte egoísta e egocêntrica de Saul. Não. A morte de Jesus não foi egoísta. Ela foi sacrificial. Sacrificial. A de Saul foi egocêntrica. A de Jesus foi sacrificial. Foi uma morte que ele sofreu por causa dos nossos pecados e para a nossa salvação. Amém? Você está glorificando a Deus aí na sua casa, de cada palavra dessa que o Espírito Santo está trazendo como revelação para nós nessa manhã? Devemos aceitá-la como um meio de Deus para nos perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. Amém? Aleluia? Glória a Deus, Muitas vezes há um ponto crítico para onde Deus leva o pecador. Há um ponto crítico. Um ponto onde o suicídio pode ser considerado como saída. Mas não é. As pessoas veem o pecado que cometeram e se sentem desesperadamente dominadas pela culpa e pelas consequências desse pecado. Talvez elas pensem que a morte por suicídio seja a única saída. Mas não é. Pois a morte encerra a oportunidade de nos arrependermos e de sermos salvos. A morte acaba com tudo isso. E a Bíblia diz que lá no livro de Hebreus 9, 27, diz: e assim como aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, para que você possa entender nesta manhã, meu amado e minha amada, a solução para o seu problema não é morrer em pecado, como Saul morreu em pecado. Não é morrer em pecado, é morrer para o pecado. Amém? Não é morrer em pecado, é morrer para o pecado. As pessoas que suicidam, elas morrem em pecado. Elas não morrem para o pecado. Nós devemos morrer para o pecado. Ou seja, o que é morrer para o pecado? É aniquilar o pecado das nossas vidas. É não deixar o pecado nos matar, mas é nós matarmos, aniquilarmos o pecado. A única maneira de você fazer isso, como é que é, pastor? A única maneira de você fazer isso é pela fé em Cristo Jesus. Quando você reconhecer o seu pecado e a sua culpa e confiar naquele que morreu em seu lugar, que sofreu a dor eterna dos nossos pecados. É a única forma de nós vencermos o pecado. É em Cristo que você morre para o pecado e entra para a vida eterna. Amém? Se você ainda não o fez, eu estou te incentivando a fazê-lo já, nesta manhã. Tal como a promessa da salvação de Deus é certa, assim a sua promessa de juízo e morte eterna também. Então nós podemos muito aprender com a morte de Saul nesta manhã. E também precisamos refletir, eu e você. Precisamos ter um momento de reflexão para as nossas vidas, Nós precisamos refletir e entender o propósito de Deus para as nossas vidas nesta manhã.
eu e você precisamos saber que será que nós não estamos sendo pessoas que auxiliam no suicídio? Será que não estamos auxiliando pessoas a se suicidarem? Muitas das vezes nós vemos um irmão pecando, agindo de forma errônea em busca da sua morte e não fazemos nada. E quando nós não fazemos nada, será que nós não estamos facilitando a morte do outro? Será que nós não estamos sendo instrumento de facilitador de morte para as pessoas? Será que nós não estamos dando essa assistência para essas pessoas? O Amalequita, ele deu essa assistência para Saul. Ele matou Saul achando que estaria eliminando o inimigo de Israel e do rei Davi. Só que com essa atitude dele, ele também foi morto. Será que muitas das vezes nós não estamos assistindo o suicídio? Nós não estamos promovendo um suicídio assistido? Não é eutanásia, é suicídio. Será que não estamos provocando suicídio na vida das pessoas? Será que nós não temos sido os assistentes do suicídio? Então que nesta manhã eu e você possamos refletir, porque quando nós nos omitimos de muitas situações no nosso ego, no nosso egocentrismo, né? Será que muitas das vezes nós, quando deixamos as pessoas vivenciar tudo isso, nós não estamos compactuando com o suicídio dessas pessoas? Será que nós não estamos corroborando ou colaborando com tudo isso para a vida dessas pessoas, né? Com o sofrimento delas? Será que nós não estamos dando o amparo para essas pessoas? Eu gostaria que você refletisse nesta manhã sobre passos que levam à morte, para que você e eu possamos entender. Não devemos ser como a Amalequita, não devemos assistir as pessoas no suicídio, porque Deus não tem prazer na morte das pessoas. Ele quer que todos se salvem e que eu e você sejamos não facilitador da morte, mas facilitador da vida, do caminho para a vida, que é Cristo Jesus. Amém? Nesse domingo, primeiro domingo do mês de setembro, em combate ao suicídio, que eu e você possamos ser combatentes, possamos combater. Nós vemos como suscita desejo de suicidar. Pessoas que já estavam mortos aqui, tentando morrer, pedindo um auxílio, uma assistência para a morte. Será que nós não estamos muitas vezes assistindo as pessoas na morte? Dando assistência e tornando um suicídio assistido por nós mesmos? Nós mesmos estamos dando assistência, dando ferramentas, meio, recursos para essas pessoas morrerem, se suicidar. Ou não é auto, é um suicídio assistido por nós. Nós mesmos estamos assistindo. Que eu e você possamos ser pessoas provedor de vida e não de morte. Que nós possamos combater o suicídio. E muitas das vezes o suicídio não é apenas o suicídio do corpo físico, mas muitas das vezes o suicídio da alma. Pessoas que espiritualmente a alma está morrendo. E muitas das vezes nós temos colaborado com isso. Que nós possamos ser combatentes de Deus e entender que nós devemos promover a vida e não a morte. Que eu e você possamos entender nesta manhã, conforme a palavra de Deus declara ao meu, ao seu coração, que nós não devemos assistir de forma alguma, não devemos ser auxílio para o suicídio. Não devemos dar assistência ao suicídio, mas que nós devemos combater, né? Que nós devemos trabalhar de forma contrária, né? Que nós não possamos, eu e você, não possamos ser facilitadores. Nós devemos ser facilitador da vida e não da morte. Deus te abençoe e que nós possamos ser facilitador de vida nessa terra. Por onde a gente for, a vida vai prevalecer, a vida vai permanecer, e que nós sejamos pessoas que hão não só de levar a vida, mas de manter a vida das pessoas. Amém? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Tem suas mãos. Eu quero abençoar você hoje à noite, às 19 horas,
teremos o culto de louvor e adoração na nossa igreja. Que você se conecte aí e assista e receba a mensagem do Senhor, que hoje à noite nós vamos cultuar a Deus. Amém? Esta manhã de domingo, e você está recebendo essa palavra de Deus. Eu quero que ela testifique no teu coração e venha no coração de Deus. Tenha suas mãos. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta manhã, por esse estudo maravilhoso, glorioso. Senhor, tão poderoso. Tua palavra nos leva ao antigo e nos traz ao novo, a momentos da história do cristianismo, do teu povo. Senhor, nos leva a viver esses contextos e entender qual é a nossa posição, qual é o nosso lugar diante dessa sociedade atual. O que nós somos? Somos pacificadores, somos facilitadores, nós somos promotores, pessoas que levam a vida, que levam a paz, que levam o amor, que vivam o amor. Senhor, ajuda-nos a entender a nossa posição em meio a essa sociedade, quem nós somos em meio à sociedade. E ajude-nos, como homens e mulheres de Deus, levar a vida e a sermos assistentes da vida, jamais assistentes da morte. Pai querido, abençoe essa casa, esta família que nesta manhã está recebendo essa palavra, e eu estou orando agora, repreendendo todo espírito de morte, de morticínio, espírito de suicídio da vida dos jovens, de homens, de mulheres, de crianças. Estou repreendendo todo espírito de morte desta casa, deste lar, desta família, Senhor, que vem de geração em geração, esse espírito que vem nas gerações. Eu estou repreendendo ele pelo poder do sangue de Jesus e o poder do nome de Jesus Cristo, que ele bata em retirada dessas gerações, que ele saia dessa descendência e que não volte mais, pois estão revestidos pelo poder e o sangue de Jesus. E nesta manhã eu abençoo cada família, cada casa, cada lar. Torna a mente dos seus filhos férteis, mente ungida com o óleo do Espírito, e os proteja de toda falácia, de toda perturbação mental, e em nome de Jesus, que todo o clima satânico de morte se desvaneça diante da glória do Senhor, que há de se revelar na vida dele e na vida dela. Eu profetizo e os declaro abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que o amor do grande Deus, nosso Pai, e que o consolo e a força do Espírito Santo e que a paz de Cristo Jesus seja com você, meu irmão, minha irmã, hoje e sempre. Amém e graças a Deus. Amém? Meu amado e minha amada, como eu digo para você, já deu e vai dar tudo certo em nome de Jesus.